estamos em mais um vídeo de atualidades aqui para vocês no Exato Vestibulares. E o assunto de hoje foi sugerido pela Brenda Mota, então nós hoje vamos falar sobre terrorismo e a lei antiterrorismo que foi sancionada aqui no Brasil. Quando nós lemos ou ouvimos a palavra terrorismo, já associamos a imagem de desespero, explosões de bombas, sequestros, aviões chocando contra prédios, homem-bomba e etc. Não existe uma definição concreta para a palavra, porém pode-se dizer que terrorismo é o uso do medo e da violência contra pessoas como forma de atuação política. Os manuais do Exército dos Estados Unidos, por exemplo, definem terrorismo como a ameaça calculada ou uso da violência para obter metas políticas, religiosas ou ideológicas, conduzidas através de intimidação e da disseminação do medo. Atos terroristas existem desde a antiguidade. O primeiro grupo terrorista de que se tem registro data do ano 6 da era cristã e era formado por judeus radicais, conhecidos como sicários, e que se opunham à ocupação da Palestina pelo Império Romano. O grupo assassinava a punhaladas na calada da noite romanos e judeus, colaboradores do regime. Em 2001, os atentados terroristas de 11 de setembro, praticados pela rede Al-Qaeda, teve o conceito de terrorismo mudado radicalmente. Ela deixou de ser um problema local para se tornar um problema internacional. Pode até dizer que o terrorismo acompanhou a globalização. O jet da American Airlines se chocou contra uma das torres gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. Cerca de 50 mil pessoas estavam nos dois prédios. O avião da companhia American Airlines, com capacidade para 400 passageiros, fazia a rota Boston-Los Angeles. Veja o choque do primeiro avião contra o World Trade Center. 18 minutos depois, outro avião se aproximou da segunda torre. O piloto fez uma pequena curva e jogou a aeronave contra o prédio. Os atentados terroristas mais recentes que impactaram o Ocidente ocorreu no ano de 2015 em Paris. Os ataques ao jornal francês Charlie Hebdo em janeiro e a série de ataques a 6 locais diferentes com explosões e tiroteios ocorridos em novembro. Mas eu vou ter que voltar a falar com a Lúcia Müssel em Paris, porque aconteceu um tiroteio em Paris agora. Lúcia, quais são as novidades? O que aconteceu por aí? Olha, Lilane, tudo recém aconteceu, né? A gente tem poucas informações ainda confirmadas pela polícia, por enquanto, mas segundo um jornalista do jornal Libération, que estava numa área muito cheia de barzinhos e restaurantes aqui de Paris, ali no 10º distrito da capital francesa, perto do canal Saint-Martin, 2 homens teriam disparado até mais de 100 tiros em direção aos cafés, às mesinhas nas ruas. É uma região muito frequentada pelos bares, pelos restaurantes à noite, né? Então, os barzinhos nessa hora, numa sexta-feira, estavam cheios. E esse jornalista do Libération afirma que viu pelo menos 3 corpos no chão. E a gente ainda não tem exatamente o número de pessoas que teriam sido atingidas, mas segundo relatos nas redes sociais, e pouco a pouco a imprensa francesa começa a chegar lá, haveria diversos feridos. E ao mesmo tempo, enfim, mais ou menos no mesmo tempo, não sei exatamente ainda com que distância de horário, né, qual o tempo, a diferença do tempo, mas uma explosão teria acontecido perto do Stade de France, o principal estádio aqui da região de Paris, onde estava acontecendo um jogo, né, um amistoso entre a França e a Alemanha, inclusive com a presença do presidente François Hollande, que estava assistindo na tribuna de honra lá do Stade de France. Ele foi retirado às pressas, né? Assim que essa explosão foi ouvida, ele foi retirado às pressas do estádio. E essas, por enquanto, são as informações que a gente tem, Leilane. E lá no 10º distrito de Paris, esse tiroteio começou, né, na Rue Bichat. É uma rua realmente cheia de restaurantes e a gente pode imaginar que realmente, se isso tudo se confirmar, a gente está acompanhando aqui as notícias, o balanço aí pode ser bem grave, viu, Leilane? É uma situação muito séria e uma violência que volta a acontecer quase um ano depois da história do Charlie Hebdo, né? Quer dizer, uma cidade que já ficou traumatizada naquela época e agora volta aí a enfrentar essas notícias e essa surpresa com um tiroteio que ninguém ainda sabe por quê, nem exatamente a dimensão dessa história.
Lúcia, muito obrigada. A gente vai seguir aí contando com a sua colaboração para trazer aqui para os assinantes da Globo News todas as informações sobre esse caso. O grupo radical islâmico afirma que os atentados são retaliações motivadas pela participação do país europeu na coalizão contra o grupo da Síria e no Iraque. Depois dessa afirmação, a França declarou guerra contra o grupo. Hoje, o Estado Islâmico é a face terrorista mais temida no mundo. O grupo ocupou territórios da Síria e do Iraque. Sua luta é contra o modo de vida do Ocidente e pela unificação dos muçulmanos em um único território. Seus atos são conhecidos pela crueldade, como massacres em massa, decapitação do que eles chamam de infiéis e a destruição de patrimônio da humanidade. Dezenas de grupos terroristas estão espalhados pelo mundo, como os jihadistas da Al-Qaeda. Outros grupos optaram pelo uso da violência e ataque terroristas como ação tática de uma causa, como os separatistas do ETA, por exemplo, do País Basco, e os católicos do Exército Republicano Irlandês. Os Estados Unidos, por exemplo, reconhecem as FARC, Forças Revolucionárias da Colômbia, como um grupo terrorista sustentado pelo tráfico de drogas. Outras visões reconhecem o grupo como guerrilheiros de luta armada, que atacam postos militares e a infraestrutura do Estado colombiano. Por essa visão, a guerra de guerrilha ou a luta armada são consideradas ações táticas de violência relacionadas a um grupo de pequena escala para atingir forças maiores. A principal diferença da luta armada é que seus principais alvos não são os civis. Ela pode ser interpretada como uma tática usada por grupos radicais para tentar derrubar governos. Trazendo agora a discussão para o Brasil, no dia 17 de março de 2016, o projeto de lei 101 de 2015 foi sancionado pela presidente. A lei antiterrorismo aprovada no Congresso Nacional classifica como atos de terror incendiar, depredar, saquear, destruir ou explodir meios de transporte ou qualquer bem público ou privado. Também prevê as ações de intervir, sabotar ou danificar sistemas de informação ou banco de dados. Essa lei prevê pena de 30 anos de reclusão, dependendo da gravidade do ato terrorista. Apesar do Brasil não ser alvo do terrorismo internacional, o governo acredita que a legislação ajuda na prevenção antiterror. Movimentos populares temem que as brechas na legislação restringam os direitos civis, prejudicando o exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, e seja usada também contra pessoas que participam de protestos e manifestações. Então é isso, galera. Se você tem algo mais para contribuir nessa discussão, deixe nos comentários aqui embaixo no nosso vídeo, e também não esqueça de curtir e compartilhar nas redes sociais se ele te ajudou de alguma forma. Também deixe aqui nos comentários dicas para os próximos vídeos que a gente vem aqui e comenta para vocês sobre essa atualidade. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Atos terroristas exigem... Ela deixou de ser um... Esquisito isso aí. O grupo assassinava punhaladas na calada da noite. Ai, droga.